cheguei no Carandiru, me lembro com um bando de recém-menor, que é o que mais chega no Pavilhão 9, né? De criança, né? É muito difícil a pessoa se envelhecer ali naquele local. Por exemplo, eu praticamente envelheci dentro do local porque eu me vi jovem e já com meus 40 ainda estava ali naquele local e os meus 50 tá chegando, eu estou naquele local. Recebo avisos de vagas e eu envio o currículo todos os dias. Já virou até um vício já, porque no final do dia eu vou olhar meus e-mails, tem os avisos e eu acabo mandando o currículo. E nunca, olha, não, olha, recepcionista, a gente está precisando de alguém mais jovem. Isso aí já foi falado. A sua faixa etária, tal, olha, a gente precisa de uma pessoa mais, né, com uma aparência melhor. Olha, aqui é uma clínica de estética, eu preciso de uma... Não precisava falar, mas de uma modelo. Mais ou menos isso. Não é fácil ser uma pessoa de idade dentro do cárcere nos dias de hoje. Em primeiro lugar, se ele ficar doente. Os cuidados não são o mesmo da rua, porque mesmo o SUS, que já não é excelente, imagina quem está preso. E a outra coisa é ele enfrentar a família. Você, depois de velho, está preso. Para imaginar esse senhor que saiu agora, né? Ele lá, com seus 50 anos, ele sabendo que ele tem uns filhos lá fora, e ele sabendo que ele não vai ter um retorno de trabalho. E ele quer trabalhar. Meu nome é Cláudio Antônio da Cruz, conhecido como CRIC, MC do Grupo de Rap Comunidade Carcerária. Tenho 62 anos e sou ativista cultural. Me chamo Gesilda Abreu, tenho 61 anos, sou esteticista e enfermeira. É possível uma sociedade sem preconceito? Nenhuma possibilidade. Né? Nós nos constituímos através de preconceito. Talvez o preconceito, de vários matizes, faça parte do social mesmo. Talvez a gente tenha, como pessoas, uma certa dificuldade de lidar com o diferente. A gente... parte de nós, pelo menos, fique mais confortável, ficaria mais confortável se todo mundo pudesse ser um pouquinho mais igual. Mas não é, e que bom que não é, entendeu? É bom também a gente poder ir exercitando essa capacidade de conviver com o diverso, né? Com a diversidade que nos caracteriza como seres humanos. Então eu tenho um pouco de dificuldade de pensar que o preconceito é inerente e não há nada a fazer. Eu acho que talvez ele esteja aí, é latente, sim, por conta dessa dificuldade, mas, por outro lado, talvez a gente já tenha sido mais preconceituoso antes do que a gente é agora. O idadismo é isso, né? É o preconceito que se tem em relação à idade. Então, você está no metrô, digamos, você está no metrô de manhã, naquele horário pico, e de repente na tua frente tem um velho mais vagaroso, né? Mais lento. O que esse velho está fazendo agora de manhã? Ou então você está numa fila, o que esse velho quer conversar tanto, né? Então você tem uma série de fatos cotidianos que demonstram esse preconceito que se tem em relação à idade. Se a norma é o jovem, o velho é o diferente que destoa. Que vai me demandar tempo, a fila do idoso. O cara quer conversar, entendeu? Quer conversar, entendeu? O ideal do banco é não ter ninguém, não ter nem agência, faz tudo online e acabou, entendeu?
Mas ainda tem agências, as pessoas ainda vão lá, mas tem que ir lá e se comportar, estando lá como robozinhos. Alguém que ainda demanda uma relação um pouco mais interpessoal e humana é visto como alguém que atrapalha. Existe muito preconceito em relação, então, digamos não, nas empresas, né? Se você está com 40 e poucos anos, há um preconceito aos mais velhos, você já está fora do mercado. O bicho pega mesmo com os 40 anos. Isso se você começar a procurar emprego com 40. Se você já estiver trabalhando, tudo bem. Né? Não, você já está trabalhando. Mas, assim, já pega aí. O último emprego que eu tive foi de instrumentadora cirúrgica, auxiliar de enfermagem. Tem bem mais, tem uns mais de 10 anos. Aí trabalhei uma época até com alimentação, né? Teve um dia que eu falei pro meu marido, ele chegou e falou, eu vou trabalhar, vou fazer uma alimentação. Ele falou, você é louca? E eu trabalhei por 8 anos, mas mesmo assim não desistindo de fazer o que eu gostava, que era a parte de enfermagem. Há muito preconceito mesmo, mas esse preconceito eu acho que terá que ser superado pela própria realidade. Daqui pouco tempo, nós vamos ter uma população de idosos muito grande, talvez até 25% da população, e vamos ter uma população de jovens muito pequena, talvez menos de 25% da população. E aí vai faltar mão de obra para o mercado de trabalho. Eu me lembro uma vez que eu fui encontrar minha filha, que trabalha numa grande empresa lá no Rio, para almoçar, e eu cheguei bem na hora, um pouquinho antes, fiquei vendo aquele monte de garotada, era todo mundo muito garotada, muito parecido com ela, né? E aí eu perguntei para ela quando ela chegou, minha filha, cadê as pessoas de cabeça branca dessa sua empresa? Cadê as pessoas mais velhas? Nossa, você faz cada pergunta, eu, hein? Aí fomos para o restaurante, daqui a pouco ela me mostrou, aquele ali é o meu diretor. O meu diretor era um menino, devia ter 40 e poucos anos. Como era Casual Friday, ele estava de bermuda cargo enfim, sapatinho Docksider, ele estava lá. E eu falei, caraca, esse é o diretor. Quem será? Onde é que estão as pessoas mais velhas nessa empresa? Não estão. Apesar das empresas já falarem sobre diversidade e inclusão há um bom tempo e estarem, de fato, olhando para a questão de diversidade, a diversidade etária é um tema muito novo ainda nas empresas. Geralmente eu vou em empresas que falam, não, porque a gente já trabalha aqui a diversidade, inclusão e tal. Aí eu falo, legal, e a diversidade etária? Aí eles ficam meio assim, né? Nunca ouviram nem falar nisso. O que acontece com o idoso que sai da cadeia é que ele parece que ele fica jogado ao nada. Uma pessoa descartável. E se tem muitos idosos, a própria família com condições de entrega dentro de um asilo, você imagina um idoso que ex-presidiário. E se ele for negro ainda, piorou. O preconceito é um estigmatismo que a pessoa leva como ex-presidiário. Minha história, ela começa dentro do orfanato, né? Nesse orfanato, eu vivi praticamente a minha infância, né? Procurei fugir e com 10 anos eu me vi na rua. E essa época dos 10 anos, no final de 68, 69, a ditadura estava muito forte na rua, a perseguição aos estudantes. Eu estava ali, o que estava acontecendo no mundo. Foi isso aí, a adolescência, ela foi curta, foi rápida. Não demorou muito, a gente se viu cercado, num tiroteio, perdi amigo com 12, 10 anos. Me veio a sobrevivência, tomei apenas um tiro no corpo, né? E eu sobrevivi a isso aí. E fui preso. A tortura não foi inevitável. O meu pensamento sempre foi fugir.
A prisão é um espaço criado para controle de populações. Então, o Estado vai definir que é um crime, na verdade, e aí determinadas pessoas vão ser colocadas naquele espaço. Pensando nas políticas de criminalização de drogas ou de crimes relacionados ao patrimônio, tem muita gente que, em razão das condições sociais, de desigualdade econômica, de dificuldade de inserção no mercado de trabalho, é preso já com 60 anos. Mas a população carcerária no Brasil ela é majoritariamente jovem. Mas tem muita gente que é preso jovem e acaba passando por sentenças muito longas, o que significa um envelhecimento no cárcere. Mais uma vez eu fugi já com meus 12 anos. E numa dessa, eu com um pedaço de osso de galinha acabei matando um menino. Porque eles se juntaram em três, queriam me estrupar. E isso aí me acarretou um grande sofrimento, que eu fui parar em Batatais, que era um juizado que ninguém queria ir, esse juizado menor. Todo mundo que ia reprimido ia para Batatais. Como eu jogava muita bola, eu tinha tendência a ser craque de bola, era para ser jogador, me levaram para jogar num campo. E estava com o corpo dolorido, tinha apanhado muito, né? Aí fui explicar para uma mulher lá que tinha apanhado muito, que ela tinha vindo lá, e isso daí não agradou a PM, né? Eu já sabia que depois do jogo o que ia acontecer comigo, que eu denunciei, né? Que eu tinha apanhado, né? Aí me deixaram no vestiário, eu e mais três, nós fugimos. Passei por entrevistas assim humilhantes, de você ficar o dia inteiro numa sala imensa, com mais de 100 candidatos. Você percebe uma ou duas, assim, mais ou menos na tua faixa etária. O resto é tudo mais jovem. E depois eles te mandam voltar, você passa, né, faz a entrevista, faz os testes que tem que fazer e eles te falam, olha, nós vamos resolver, qualquer coisa entramos em contato. Então ninguém liga nem para te dar satisfação. Capacidade eu sei que eu tenho, experiência no que eu faço, eu tenho amor no que eu faço, né? Eu tenho bastante, então qual a dificuldade? Eu não vejo outra. Ainda é visto como uma coisa normal limitar a idade num processo seletivo. E muitas vezes não olham como um preconceito isso, né? Então a gente tem que começar a quebrar isso, né? Mostrar que sim é um preconceito. Nós vivemos no sistema capitalista, onde quem vale mais é quem produz. Ainda temos um mito muito forte associado de que velhice é igual a improdutividade. Construiu-se socialmente que velhice é improdutividade. Logo, a beleza, o vigor, a força está em quem produz. Não há nenhum economista que tenha conseguido estabelecer claramente a relação entre idade e queda da produtividade, de uma forma agregada. Por que a economia não consegue fazer isso? Porque o segmento idoso ele é o segmento mais heterogêneo da população. O meu envelhecimento não é igual ao do outro. O preconceito etário é um preconceito universal. Todo mundo ou já passou ou vai passar por isso. Por mais que não pareça, às vezes uma piadinha aqui, outra ali, quando a gente chega lá, a gente acaba de alguma forma sentindo isso. Porque seja você homem, mulher, rico ou pobre, o que for, você vai envelhecer, né, e vai sofrer o preconceito etário. Eu nunca passava mais de um ano na rua. Eu consegui passar quase 2 anos na rua e o pedido para matar a gente, para acabar com a gente, era grande. E foi quando eu fui parar no DOPS. À madrugada, a gente bem quebrado, eles levaram para o presídio do Hipódromo. No presídio do Hipódromo eu estava quase morrendo de pancada e tinha uma fuga preparada lá. E precisava de um menino pequeno, que eles tinham cerrado o jacaré. O jacaré é um ferro. E você vai aguentar aquele cara lá, que aquele cara tá com a chave de tudo. Cheguei perto dele, que eu encostei nele, ele reagiu. Eu acabei tirando a vida dele. Não queria fazer isso. Mas
infelizmente aconteceu. E a gente fugiu. A gente fugiu do hipódromo. E eu não aguentava nem andar direito. Aí tinha um negão chamado Chaminé, ele me levou no braço. Mas não fui muito tempo longe, não. Quase meus 20 anos, fui preso de novo, cercado, na Bela Vista. E aí eu conheci o Carandiru. Código de honra. Ao cantar, eu vou lhe dizer, nada vai pro TT. Determinação de raça nós temos pra dar e mudar a noção do tempo. Eu vejo muita gente se matar de tanto trabalhar, andar e estudar. De um lado pro outro, sempre no sufoco, e nada de chegar à recompensa do esforço. Eu tenho fé, o meu povo não é louco. Tenho certeza que vamos sair desse povo. Código de honra, essa é nossa voz. Comunidade carcerária, somos nós. Código de honra, essa é nossa voz. O nosso som é hip hop, o rap é nossa voz. A gente está num cenário de superpopulação carcerária, então o contingente prisional do Brasil é muito alto, mais de 700 mil pessoas presas. Pessoas idosas, elas compõem mais ou menos 1%, que é pessoas acima de 60 anos. O que a gente tem que pensar é que o cárcere é um espaço que produz adoecimento. Então, muitas vezes, uma pessoa que tem 50 anos, ela pode estar com um processo de adoecimento de uma pessoa com mais de 60 fora da prisão, vivendo uma vida saudável. E uma vez que a pessoa entra na prisão e ela já está numa situação de vulnerabilidade social, você entende que essa vulnerabilidade ela vai se intensificar. Então, uma pessoa que fazia tratamento de saúde, provavelmente quando entra na prisão, até conseguir de novo, vai ter um tempo de tratamento interrompido. Eu fui morar no Pavilhão 8, eu vi um professor lá. Ele ensinando as pessoas, uma sala de aula que cabia 50 pessoas, tinha 5. Eu via livro, eu queria ver as figurinhas, olhava gibi, eu sabia ver as figurinhas. E ele perguntou, você não sabe ler? Eu falei, eu não, eu queria aprender a ler. Eu vou te ensinar. Ele me adotou. Eu tinha vontade de aprender as coisas, eu tinha um desejo de aprender as coisas. E os caras entravam na sala de aula, não via a hora de ir embora, eu não via a hora de... E quando ele não vinha, parece que ele era a minha única visita, meu único refúgio. Os que colavam na esquina, poucos restou. Eu nunca me arrependi das minhas ações. Por que eu falo isso? Porque eu estava querendo sobreviver. E eu achava que eu ia chegar lá, eu queria contrariar todo mundo. E quando eu comecei a aprender a ler, uma coisa que começou a clarear na minha mente. Graças a Deus que me deu o dom, através do rap, a recuperação. Não dá para falar em velhice no singular, tem sempre que ser velhices mesmo, porque é muito diverso e sempre foi. Porque tem quase um mito prevalente de que a nossa sociedade atual diz respeito ao velho, mas em outras sociedades ou em outras épocas o velho era reverenciado, era de balela. Uma certa camada de velhos era reverenciado porque ocupavam postos de poder ou seja lá o que for. Mas, e isso acontece ainda até hoje. Dependendo de quem é o velho que fala, você para e escuta. Dependendo de quem é, você ignora. Fiz alguns jobs, né, em eventos, que nem agora eu fiz no mês de abril, foi o último que eu fiz. Eu peguei 12 horas. Eu saí daqui de casa às 5 horas da manhã, tive que estar no local às 6 e fui até às 18 da noite. Daí eu tiro por esse último job que eu fiz, a molecada de seus 20 anos, sabe, encostado na parede, sentado no chão. Você tinha, vamos gente, olha, a monitora tá ali, entendeu? Assim, se arrastando. Se você reparar hoje, uma pessoa de 20 anos, eles não andam, eles arrastam os pés. É totalmente diferente. O aposentado tem que sobreviver com salário mínimo, comprar medicação, pagar convênio, e hoje está difícil.
Eu sei que a gente rala para pagar um convênio entre eu e meu marido, entendeu? É velho para eles, é idoso, vai dar trabalho. E eu creio que tem mais jovem dando trabalho do que idoso. Tem o preconceito do inverso, né? Existe tanto da pessoa que é 50, 60 a mais achar que já sabe tudo, por ter muita experiência, achar que não precisa aprender mais nada, ou a experiência com relação ao jovem, né? De estar fechado para lidar com o jovem, né? Talvez não querer, ou achar que o jovem não vai querer trabalhar com ele, ou achar que ele não tem nada para aprender para o jovem, com o jovem, né? Claro, existe todo um preconceito contra a idade da sociedade em geral, mas se o velho começa a ter orgulho da sua velhice, com certeza o idadismo não seria tão forte. Mas o próprio velho, ele é um dos principais, digamos, preconceituosos em relação à sua própria velhice, porque ele não aceita a sua velhice. São poucos aqueles que aceitam. Um ano retrasado, eu participei de um evento na Romênia, em Bucareste, de uma instituição da comunidade europeia que estava discutindo o ageismo. E discutia que existe também um ageismo contra os jovens, né? Um mundo que rejeita, né, os seus valores, o seu modo de se comportar, quer dizer, pensar em ageismo em relação a outros grupos de idade. Então, achar que os jovens são, por excelência, responsáveis, bagunceiros, preguiçosos, disruptivos, etc. e tal, equivale a chamar todos os velhos de confusos, doentios, arredios, afastados, mesquinhos. As pessoas mais jovens convivem pouco com as pessoas mais velhas, então eles não sabem muito bem como é que é aquilo. Intergeracionalidade. Isso é super importante. Mas a gente está deixando de ter, mesmo nas famílias, por causa desse ritmo de trabalho maluco que a gente tem, por causa da maneira, dos hábitos de consumo midiático, todo mundo encerrado no seu quarto com a sua telinha. Enfim, o tal do conversar junto, almoçar de domingo junto e coisa assim, está sumindo. Meu nome é Valneide Moraes, tenho 62 anos e acabei de me formar em pedagogia. Em 2012, quando a minha última filha casou, aí eu peguei, como eu não trabalhava também, né? Então eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa para ver se eu distraio, né? Para conversar, para sociabilizar, qualquer coisa. Aí então eu fui fazer a faculdade de estudos da terceira idade. Tem uma dificuldade de entrosamento, assim, ainda mais quando se formam os grupos, né? Que faculdade hoje em dia é assim, é trabalho de grupo, né? E provas. E falei assim, mas o que essa mulher está querendo dar ideia daqui, né? Querendo... assim, às vezes eu acho que tem aquele conflito de gerações de achar que a sua opinião, não está batendo com a deles, de eu querer as coisas mais certas, elas não ligarem, o trabalho está para ser entregue, sabe? Essas coisas de cobrança, assim. Então aí você não fica sendo bem vista no grupo. É isso que eu sinto só, de não fazerem, na faculdade de hoje em dia, onde tem pessoas de mais idade, fazer uma mescla maior, sabe? Fazer com que, para ter para esse conflito não ser tão grande, né? Essa percepção de que é difícil trabalhar com faixas etárias diferentes numa mesma turma é muito prevalente e é uma pena, porque o que as universidades abertas da terceira idade estão mostrando, principalmente essas que mesclam, é que isso pode ser muito, muito interessante. Eu fico pensando na Simone de Beauvoir, que descobriu-se, né, levou um susto quando ela ouviu alguém se referindo a ela pela primeira vez, uma jovem aluna americana, ela estava como professora visitante nos Estados Unidos, e entreouviu duas meninas conversando, você vai fazer aula da Beauvoir? Ela é velha, né? E ela levou um susto, ela não tinha feito 50 anos ainda, e ela levou um susto enorme, e aí respondeu com a única coisa que ela sabia, responder com as coisas que a perturbam, foi estudar. E ela lançou aquele clássico, A Velhice,
Que é um estudo que até hoje tem muito a ver. E nesse estudo ela fala que uma das coisas mais marcantes é que o velho é sempre o outro. Você fez 30 anos, ou você é gorda, ou a idade não vai ajudar, ou você tem filho, tá? Então, e hoje o que você vê nesses jovens? Eu tiro pelo meu filho, que é o mais novo, né? Assim, é um pessoal que não tem sonho, eles trabalham de assistente administrativo, não procuram melhoras, sabe? Eles não tentam. O pessoal da minha época já era um pessoal que, sabe, procurava. Eu, pelo menos na minha época, eu pensava assim, poxa, quando eu tiver com 20 anos, eu vou trabalhar para ajudar os meus pais. Hoje não, hoje os pais têm que trabalhar para ajudar. Porque hoje o aposentado ajuda o filho com a aposentadoria de um salário mínimo, ajuda o neto, porque normalmente esse pessoal tem filho, joga tudo na casa dos avós. Então, você também tem que ajudar, então, sabe? Meu nome é Leonídia Rodrigues Testoni, tenho 94 anos e sou pensionista. Uma certa vez eu peguei um ônibus para ir até a minha casa e tinha chovido muito assim antes, uns dias. E naquele dia que eu tomei o ônibus estava um sol muito bonito, uma manhã bonita. Nisso entraram duas senhoras de idade. E quando elas subiram no ônibus, ninguém ajudou a subir, né? Elas entraram e o motorista simplesmente olhou e disse, quando o sol sai, os jacarés saem da toca, entende? E elas ficaram muito, assim, constrangidas, assim, né? E ninguém falou nada, porque, né? Não poderia falar nada, senão a gente poderia ser... Não sei, né? A gente não pode falar muito, né? E ficou por isso mesmo. As moças, as senhoras, sentaram muito chateadas. No primeiro ponto, desceram. Eu escuto muito isso dos idosos nas minhas capacitações, dizendo assim, eles falam, o que esses velhos estão fazendo no ônibus às 8 horas da manhã? Para você ver como nós temos que mudar muito. Ora, pessoas idosas continuam trabalhando. E se ela quiser estar no ônibus às 8 horas da manhã, é um direito adquirido. Então, nós não temos que ter esse juízo, essa questão de que idoso tem que ter horas de sair de casa. Não, a sociedade tem que ser para todos. Ninguém tem que ouvir uma coisa dessa. É exatamente isso. Por que aquela criatura acha que é adequado, que tem esse direito, né, de se referir a alguém assim? Por quê? Por que isso... Mas tem. De montão. Vai desde o vovozinha, velhinha. Agora tem uma recorrente que é o senhorinha. Uma senhorinha? Por quê? Quem que disse que esse inha aí, né, tem cabimento? Geralmente, quando tem muito inha, não é respeitoso. Muitas pessoas de idade, principalmente homem, numa calçada, querendo atravessar a rua. Já vi muito isso. Gente passando, não ajudava, não tinha, sabe, vontade de ajudar a pessoa a atravessar a rua, né? Então, a gente vê muito disso com os idosos. Antigamente, no ônibus não tinha essas cadeiras que hoje tem para idosos. Antes não tinha. E você via muita gente também sentada, não dava lugar para as pessoas de idade, né? E agora tem essas cadeiras, mesmo assim... Dizem, se não tem ninguém, pode sentar, né? Mas muitos sentam e não interessa, eles querem ficar sentados. Então, a gente vê essas coisas com os idosos e é muito, né, triste, né? Porque a gente viveu tanto, né? Fez tantas coisas boas na vida e eu acho que as pessoas também precisam reconhecer isso, né? Eu tinha descobrido no ônibus que eu tinha direito ao bilhete de idoso. Caramba, 2 anos que eu tenho direito e eu estou pagando o ônibus.
E é 4h30 agora, se eu vou daqui até eu pego um ônibus. Eu vou, não sei o que eu pego um ônibus, às vezes eu pego 10 ônibus por dia. Eu desconto também no governo, porque 4h30 eu acho muito para um estudante, para um trabalhador da periferia, ele ter que gastar todo dia R$20. Quando chegar no fim do mês, ele vê na conta. Então eu tenho esse direito. Eu tenho o bilhete do idoso. E também, aquela cadeira do idoso, antes eu não queria sentar, hoje eu faço questão. Então, um jovem ali, eu faço questão, esse lugar é meu. Eu cheguei lá. O envelhecimento ele é atravessado por outros tantos fatores sociais. Gênero é um deles. O envelhecimento masculino é muito diferente do envelhecimento feminino, porque as demandas sociais em torno do homem que envelhece são diferentes das demandas sociais em torno da mulher que envelhece. A mulher que envelhece, ela tem que lidar com dois preconceitos misturados, que é o machismo e o idadismo junto, né? E o homem não. Então, o cabelo grisalho no homem é considerado charmoso e na mulher, para muitas delas, uma coisa que precisa ser disfarçada, escondida ou nada contra. O problema é o demanda, ter que, né? Não é legal cada um fazer o que quer? Mas não é assim. E, sem dúvida nenhuma, em torno da sexualidade ainda há muitos tabus, né? E o envelhecimento se torna mais um deles, muito pesado nessa área, que a gente precisa mesmo começar a mexer. Já passou da hora. Há um senso comum de que menopausa significa fim da possibilidade de vida sexual ativa. Há também um senso comum de que depois de uma certa idade o homem fica impotente e, portanto, ele não é capaz de ter vida sexual ativa, como se apenas a penetração caracterizasse a vida sexual ativa. Então tem muito desconhecimento, por um lado, mas tem também, dentro dos bons costumes, né, muitas regras que censuram isso, como se fosse inadequado. Velho assanhado, velha assanhada, como se passou da hora de você ter esse tipo de comportamento, esse tipo de conduta. E quando veio o massacre, eu morava assim no pavilhão 8, é como se daqui, a janela, ouvindo tudo. É lógico que eu não levantava a cabeça para ver, mas tem sempre um laranja para ir lá ver o que está acontecendo, o que é. Fala aí, por que esse montão de tiro e esse montão de gente gritando? A gente ouvia aquele monte de tiro e gente gritando e, de repente, durou isso aí mais ou menos, acho que uns 20 minutos eles mataram muita gente. Quando eu voltei, e voltou mais alguns, eu fui esparramado dos encarregados nos pavilhão, eu falei para todo mundo no pátio, cara, eu estou sofrendo todas as coisas quando vocês estão ficando aqui. E eu não vou querer mais bola, nem pregador, nem bicho aqui no pavilhão. Eu tinha um preconceito muito grande pro bicho. Vou mandar tudo pro 5 e não vai ter mais tempo. E aqui eu vou fazer um espaço cultural. Ih, doido! Aqui vai ter teatro, aqui vai ter música, aqui vai ter isso, vai ter aquilo. Ih, o Cri tá louco. Eu não era carica, cri-cri, eu era muito cri-cri, então... não, aqui eu vou fazer outras coisas. E só que tem o seguinte, para cantar música aqui no meu setor, não é música dos outros, não. Tem que ser músicas inéditas, escrever suas próprias composições. Caramba, se eu tenho a tendência de arrastar os caras pro crime, por que eu não arrastar os caras pra uma coisa boa? Sobreviventes de 100 a mais de 1000, chegando quebrando tudo que nem bala de fuzil. Rap do bom, som de drão que fascina, fala tudo do inferno que existe aqui e ensina. Rap combina, com a alma combina. Rap é pancada de adrenalina que contagia, que contagia. LS na rima. Falando sério, não tem mistério. Aqui tem 2 caminhos, liberdade e necrotério. Malandro, sincero, que olha na bolinha, que não tem esse negócio de frio na espinha. Eu
Hoje, apesar do marco etário do Estatuto do Idoso ser 60 anos de idade, a legislação penal ela não concorda com isso. Para uma pessoa pedir a substituição de prisão preventiva, que é aquela prisão que a pessoa não teve uma condenação ainda, está esperando pelo julgamento, ela for idosa, ela só pode pedir a partir dos 80 anos de idade, essa conversão em prisão domiciliar. O Estatuto do Idoso, ele trouxe mudanças que criaram crimes específicos para quem comete alguma violência contra uma pessoa idosa, em que aumentou as penas, vai considerar os idosos vítimas de violências com 60 anos de idade. Mas quando a pessoa, ela em tese está cometendo um crime, e que é um crime em geral motivado por questões de desigualdade, nem sempre mas em geral está relacionado à desigualdade econômica, não tem uma padronização na proteção dos direitos. Eu achava que a enfermagem não vai ter problema de idade, porque se eu fosse contratar alguém da enfermagem, eu falava, não, eu vou contratar aquela pessoa que tem uma certa idade, porque ela é mais experiente, né? Mas não é isso que acontece. O que acontece? Não sei se eles acham que você ou vai começar a sentir dores, ou não sei, ou ficou meio lesada, entendeu? É complicado, sabe? Eu tocaria tranquilo, trabalharia o dia inteiro, pegaria um plantão de hospital numa boa. As pessoas mais maduras trazem a experiência profissional, a experiência de vida, o comprometimento, uma série de fatores que são importantes para a empresa e são complementares ao jovem. Então a gente fala para a empresa que não adianta ela querer comparar uma pessoa de 20 com uma pessoa de 60 anos, porque realmente não vai ser igual, são gerações completamente diferentes. O valor da experiência, ele cresce a cada dia. E o mercado de trabalho hoje valoriza não só a experiência cognitiva das habilidades que a pessoa tem, mas, sobretudo, a experiência socioemocional. Por quê? Porque hoje as pessoas são convidadas a trabalhar numa empresa, não só para executar uma tarefa que ela sabe fazer, mas executar essa tarefa em grupo, em parceria com outras pessoas, em linha, interagindo, tendo uma certa liderança, organizando outras pessoas. Então, a experiência socioemocional é uma experiência que é valorizada mais e mais a cada dia que passa. A gente está precisando rapidamente com muita urgência e incisivamente trabalhar em cima disso. Não pode continuar assim, não. Está muito ruim. É uma pena que a pessoa, cheia de talento e cheia de gás ainda, precise passar pelo perrengue de não conseguir se recolocar no mercado de trabalho. E aí ou ele vai ser o dono da bola, ou ele não vai ter o que fazer. E foi aparecendo uma quantidade, um filhão de gente com talento, tanto de compor quanto de cantar. E tinha um pessoal do bloco que depois passou a lutar na rua. Tinha um pessoal da arte plástica que foi expor seus quadros na rua. E quem participava desse projeto não estavam votando mais. A reincidência continuava grande, mas a gente já estava cortando um pouquinho, estava cortando. Bom, o projeto é legal. E o que você estudava nessa época? Eu estava fazendo letras. Eu tinha que fazer alguma coisa, né? E fizeram tanto colóquio daquele preso e não sei o que daquele preso, que eu fui transferido. O preconceito bateu mais forte. Eu fui transferido para Araraquara, e de Araraquara fui para Mongaguá. Aí, quando eu menos esperei, um dia me chamaram lá no pátio, a sua liberdade está aí. Chegou a sua liberdade. Bom, eu podia sair pulando, alegre. Eu falei, não, eu vou enfrentar os meus problemas a cada portão que eu passar, e lá fora vai ter as novas lutas. Eu sabia dos sim e dos não. Também. Vamos colocar na Record. Essa pena, ela não termina ali no sair da prisão. Um homem idoso que passou muito tempo preso, não tinha família fora, a família foi abandonando. Quando sai, precisa necessariamente de um lugar para ficar.
E aí vai buscar um serviço de acolhimento, né? Um serviço de acolhimento como para qualquer outro idoso de longa permanência. E além das vagas serem escassas, muitas vezes as pessoas que passaram muito tempo na prisão também não se encaixam nas disciplinas que estão ali. E aí, hoje, se você vai conversar com muita gente em situação de rua, você vai ver que tem muita gente de várias idades e principalmente mais velhas que estão em situação de rua e passaram pela prisão em algum momento da vida delas. Polícia, por exemplo, se parar um cara negro de idade que passou pela cadeia, eles humilham. Ele sofre tantas coisas, porque se ele parar num local assim, ele vai comprar algo assim. Ah, você não pode entrar aqui não. Poxa, eu não vou pedir não, eu vou comprar. Já é um tipo de preconceito. E aí, seu Paulinho? Hoje nós ainda não temos tantos estudos, tantos aprofundamento científico em relação do lugar que o idoso negro, como ele vive na sociedade. Para uma pessoa que nasceu numa situação já de pobreza, de discriminação racial, isso repercute muito mais ainda no seu processo de envelhecimento. A gente sabe que essa democracia racial no Brasil ela é muito mais ideológica, teórica do que prática, porque as pessoas negras envelhecem em condições desfavoráveis, as pessoas brancas, renda. Então, ela terá uma velhice ainda muito mais pobre, mais miserável do que aqueles idosos que nasceram brancos ou outra raça. Aí a liberdade chegou nesse momento, agora eu cheguei aqui fora. Eu fui trabalhar de servente pedreiro. Encontrei uma pessoa que eu precisava viver, né? E dessa daí trabalhando, eu já tinha uma companheira que essa que eu separei, que me visitou lá em São Vicente, né? E ela tinha as casinhas dela, mas precisava arrumar e para ela alugar. Aí comecei a arrumar. E fui atrás desse companheiro, né? E vamos cantar lá na Escola Céu. Aí fomos cantar na Escola Céu num show debate. Dar resposta para as crianças, para os jovens, né? E de várias perguntas, inclusive até foi uma das perguntas que eu guardo comigo, que eles falaram que no passado o samba cantava muita pobreza, escravidão. Alguém um dia injetou um dinheiro nesse samba e o samba passou a esquecer as suas origens, hoje está aí cheio de dinheiro, né? E vocês do rap? Se dá um dinheiro, injetar um dinheiro no rap, como vai ser? Essa é a resposta que eu falo para todos. Eu não sirvo o dinheiro me serve. É lógico que ele vai ser útil para os meus projetos, porque eu tenho na mente. Bom, eu fui conversar com a gestão e com a coordenação. Senhora, eu posso fazer um trabalho assim, assim, assim. Eu contei o que eu já fiz no outro local. Vem aí que eu vou te dar uma oportunidade. E eu agarrei essa oportunidade. Eu trabalhei ali quase um ano voluntário. Eu ia fazer serviço de servente pedreiro e vinha fazer com as crianças. Um dia ela fez um contrato com a prefeitura. Oficina, aí veio outra escola, aí veio os debates, eu comecei a fazer ativismo, aí vem amparar, e vamos correr atrás por causa dos regressos, eu comecei a pregar essa onda do regresso, falar muito de encarceramento em massa. Agora estou com um filhinho que ele completou 5 anos, ele vive muito comigo, ele é tudo para mim, né? Ele é muito apegado a mim, ele está com ela porque a guarda é nossa, compartilhada, né? Eu reconheço que no momento ela tem mais estrutura do que eu. E mesmo porque trazer para cá, ele passa o final de semana comigo. Esse final de semana a gente frequenta a Sesc, a gente está lá no teatro, ele vai em peças infantis, eu levo ele para divertimento. A escola também deve ter um papel nisso, né? De modo que também os professores podem tentar, né, fazer com que esse preconceito seja prevenido, evitado, né, desde cedo no contato com as crianças. Não é uma tarefa fácil, porque a gente sabe que esses processos de diluição de preconceitos, que só podem ser conseguidos via educação, demoram também gerações, né? Demoram décadas, mas não há outro caminho. Não adianta eu ficar falando sobre envelhecimento só para os mais velhos. Preciso trazer os jovens para isso, preciso criar trabalhos onde
os jovens também possam lidar com o envelhecimento. Preciso debater isso dentro das empresas, falar sobre o preconceito etário, né? Porque muitas vezes a gente fala sobre o preconceito etário dentro da empresa e o jovem que nunca tinha parado para pensar nisso lembra que dentro de casa ele tem um caso assim, né? Mas dentro da empresa ele atua de uma outra forma, né? Então, entender que eu vou envelhecer, que se eu tô praticando preconceito etário, eu vou sofrer com isso, né? Então, ter essa noção desde cedo, eu acho que é importante. É uma coisa que realmente antes não se falava, porque o Brasil era o país de jovens, agora é outra realidade, a gente tem que repensar também como trazer esse assunto para a realidade, para o dia a dia. Então, eu acho que nós precisamos construir uma sociedade que seja boa para todas as idades, que reconheça que ser criança é bom, que ser adolescente é bom, que ser jovem é bom, que ser adulto é bom e, sobretudo, que ser velho também é bom, porque este é o ciclo da vida, né? Nascemos, crescemos e morremos. Tem que cultivar bem. E tem que não esmorecer, porque o negócio é esse. Tem horas que a gente fica o quebrado. A gente começa, putz, é muita coisa, não vai dar, sabe? Mas não pode esmorecer, tem que continuar brigando, porque é isso, é uma luta constante. O idadismo é muito prevalente, o desrespeito é muito doído e muito disseminado, mas não pode deixar ele ganhar, né? Não pode. Eu me sinto super bem, mas eu tenho pessoas que me procuram, que tem até mais nova que eu, 10 anos, que vem assim super para baixo, se sentindo super mal. E você começa a conversar, elas dão uma levantada, mas assim, é muito triste você ver isso. E você tem que lutar para não se contaminar. Porque todos esses nãos, você acha que... Como é que você acha que eu me sinto? Comunidade carcerária. Tá aqui o Mike. Para quem não sabe, nasceu no extinto presídio do Carandiru, pavilhão 8. Por muitos anos vivemos essa temática que acontece hoje, que é o encarceramento em massa. Esse CD que foi gravado agora era para chamar muito mais além. Os nossos shows chamam muito mais além, ou a volta por cima, né? E hoje eu provo que não foi uma loucura de uma pessoa insana, uma pessoa que estava procurando, em cima de todas as diversidades, vencer. Eu me sinto um vencedor. Ao cantar, eu vou lhe dizer, nada vai, no DT, determinação de raça nós temos, pra dar e mudar a noção do tempo. Diz que é envolvente, diz que é diferente, vai manipular toda a nossa mente. Se as balas no corpo não me levou, se as pancadas não dei, que não pode, no DOPS não me levou, as pancadas da infância não levou, não vai ser as pancadas da vida agora que vai me levar. Agora eu não tenho pancada na vida. As únicas pancadas que eu tenho na vida é estar com 62 anos e enfrentar o tipo de racismo e preconceito que muitas vezes vem. Código de honra, essa é nossa voz. Comunidade carcerária, somos nós. Código de honra, essa é nossa voz. O nosso som é o hip hop, o rap é nossa voz. Todo sonho acabar, começa um pesadelo. Panela vazia, dia do desespero. País azul, verde e amarelo, está tudo ruim. Aqui não tem progresso. Bateram o martelo, não tem jeito de melhorar, só piorou. E eu aqui vou estar no xadrez de Jaulato. Técnica carcerária, a revolta é demais. Ser vítima do meu passado. A maldade no ar ficou registrada. E a pessoa que mais sofre é a mãe do cara. Na cilada, tem que segurar o B.O. Tem que pagar água e luz só. A dificuldade sempre é maior. Tenho pai de família pior. Eu sinto muita falta da minha família, mas eu sei que vou sair daqui um dia. Código de honra, essa é nossa voz. Comunidade carcerária, somos nós. Código de honra, essa é nossa voz. O nosso som é hip hop, o rap é nossa voz. Ainda é tempo, sei que vou mudar. Sempre meu destino vai me acompanhar. Lutar de mão dadas com o meu povo. Já estou cansado, fogo contra fogo. Meu povo na miséria, comendo igual porco. Nossas crianças passam fome e sufoco. Mas eu sei que um dia tudo vai mudar. E como todo cidadão, eu vou trabalhar, batalhar.